Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Oi, Mel. Oi, Beto. Eu tô com medo desse episódio virar um desabafo. E se virar, me desculpa por isso. Não, fica tranquilo, Beto. E antes da gente começar, vamos deixar aqui nossas redes sociais. Meu Instagram é betoandrade.bh. O meu Instagram é Melissa Vassali. E o Instagram do podcast é 4h48podcast. E tem também o nosso e-mail, contato 4h48podcast@gmail.com, para quem preferir entrar em contato por lá. Beto, mas antes da gente entrar no tema do episódio de hoje, eu queria fazer alguns comentários sobre o nosso último episódio, que também foi sobre desabafos, né? Os nossos desabafos e decepções. Eu fiquei pensando depois que a gente lançou o episódio, eu lembrei de um meme que era sobre um cara que ia levar flores pra namorada, e aí ele pensava em coisas super bonitas pra dizer pra ela, mas na hora que ele entrega a flor e ela pergunta por que ele comprou a flor, a única coisa que ele consegue responder é porque o cara tava vendendo. Todo planejamento pra nada. Assim, a gente planeja o episódio, a gente escreve o roteiro, mas aí depois que a gente grava e vai ouvir, parece que sempre ficou faltando alguma coisa, né? A gente sempre quer falar alguma coisa a mais. O que eu queria falar aqui é sobre um comentário que eu fiz a respeito do Woody Allen, porque eu disse que o que me fez mudar de ideia a respeito do Woody Allen foram as declarações que ele fez na época do Me Too, mas eu achei que isso pareceu um pouco vazio, assim. O cara foi acusado de abusar da própria filha e eu só mudei de ideia por causa de uma declaração, sabe? E aí não foi bem isso, assim. O que eu acho que eu quis dizer e ficou faltando explicar ali é que ao longo do tempo, conforme eu fui envelhecendo e amadurecendo e me entendendo também como feminista, eu fui pesando os dois lados da história. E é claro que eu não estava lá para saber a verdade, para saber como as coisas aconteceram, mas como mulher, eu acho que sempre que existe uma acusação desse tipo, é muito mais provável que as mulheres estejam falando a verdade do que inventando a história só para chamar atenção ou por vingança ou qualquer outra coisa do tipo. Então, era um pouco sobre isso, assim, eu acho que ao longo do tempo eu já fui mudando a minha visão sobre ele e isso combinou com as declarações do Me Too que acabaram me decepcionando ainda mais, porque eu achava que ele não precisava ter se posicionado do jeito que ele se posicionou. Mas é legal você falar isso e eu acho que também vai de encontro um pouco da minha questão com o Michael Jackson, que a gente pensou em colocar no episódio, a gente chegou a gravar e acabou ficando de fora porque quando eu vi eu achei que eu não me expliquei bem. E eu achei que a forma que as pessoas poderiam ouvir aquilo pudesse ficar mal entendido. E claro que pra mim, que te conheço, que estava ouvindo, gravando e ouvindo o podcast, eu não senti isso. Mas sabe como é, melhor a gente deixar bem claro, né, exatamente o que a gente quis dizer. Sim. E aí tem só uma outra informação que eu queria trazer, é que durante o episódio, a gente lembrou de alguma obra que tinha sido retirada do streaming, porque era uma obra que tinha um fundo racista, e a gente não lembrava qual era. E depois eu fiquei me sentindo até culpada, assim, de não ter lembrado, porque é uma obra super clássica, que é o filme E o Vento Levou, que é um filme que foi feito em 1939. E aí, quando aconteceu o assassinato do George Floyd, foram feitos alguns pedidos para tirar essa obra dos streamings, e na época ela estava na HBO, a HBO retirou, porque eles também não sabiam como lidar com aquilo, né? Só que agora o filme já voltou pro catálogo, só que com uma explicação antes, assim, um insert de texto, dizendo que no contexto, né, na época em que aquela obra foi feita, ela reproduzia uma certa cultura escravocrata, racista, mas, enfim, era o contexto da época, né? Ela é uma obra do seu tempo, está escrito lá na explicação deles. Dito isso, eu também acabei comentando já a questão com o tema que eu pensei em falar sobre o Michael Jackson, acabei não conseguindo falar, e vamos deixar assim por enquanto, quem sabe um dia. E agora falando sobre o nosso tema de hoje,
A gente abriu a frase do icônico Seu Madruga, porque a gente vai falar sobre trabalho, sobre filmes e série que tem uma relação com o trabalho. Isso também tem um motivo, né, meu? Você trouxe o tema, achei muito legal, porque dia 1º de maio agora foi o Dia do Trabalhador. E assim, eu fiquei pensando, né, Beto? Além de a gente estar no mês do trabalhador, eu acho que tá todo mundo cansado. Essa que é a verdade. Todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo tem contas para pagar, mas eu acho que a gente vive num sistema de trabalho que é muito exaustivo e às vezes parece que não tem uma escapatória. Então foi um pouco pra gente falar sobre isso. Acho que a gente fala que o 448 Podcast é um podcast sobre filmes, séries e mais. Eu acho que esse episódio vai ser o mais. A gente não vai deixar de falar de filmes e séries, mas ele vai ser o nosso mais. Até porque nós dois trabalhamos na mesma empresa. E acho que a gente não comentou isso no podcast, que o nome 4H48 é a hora que a gente bate ponto pra sair da empresa, né? Que é a nossa hora boa, né? A hora que a gente tem um tempo livre pra fazer as coisas que a gente gosta, pra gravar o podcast. Exatamente. E desculpa os atrasos, né? A gente precisa trabalhar. Tá difícil assim, mas a gente vai tentar entrar num ritmo, né? Manter uma frequência. A gente ainda tá se ajustando. Sim, acho que também a gente vai falar mais sobre o nosso trabalho durante o programa. E assim, explicando então o tema, a gente vai falar sobre esses filmes, essas séries que falam sobre o trabalho. Também pensei em 2 músicas, vou tentar colocá-las na conversa. E não querendo fazer igual da outra vez que a gente falou sobre filmes de que se passa em um local só e não quisemos ficar naqueles filmes clichê. Também não vou fazer isso com questão de trabalho, porque todo filme de policial tem um policial trabalhando. Então não tem por que a gente falar sobre um filme assim, a não ser que o trabalho seja realmente o foco. Ou que a gente consiga, no caso, são filmes que a gente gosta, séries que a gente gostou, que nos chamaram a atenção de alguma forma e que a gente achou que vale a pena a gente debater. A gente também lembra de filmes como O Diabo Veste Prada, que é muito bom. Filmes como Quero Matar Meu Chefe, que é uma comédia com os estereótipos dos chefes mais malditos que tem, mas que a gente acaba conhecendo alguns ao decorrer da vida. E também o filme A Procura da Felicidade, que também a gente quer conversar um pouquinho sobre ele aqui, mas sem se aprofundar muito. A gente, né, tava pensando assim, se ia incluir esses filmes aqui ou não, eles acabaram ficando de fora assim, de uma discussão mais aprofundada, mas acho que a questão com A Procura da Felicidade, por exemplo, é que ele é um filme que ao mesmo tempo que é motivador de mostrar um cara que mudou a própria realidade dele, ele pode parecer um filme meritocrático, então, assim, eu pelo menos fiquei com receio de falar dele e cair nessa questão. Eu te entendo, porque é um filme legal, um filme muito bonito, mas ele gera aquelas frases de coach de internet que, nossa, como me incomoda. E aí eles querem usar de exemplo uma pessoa que foi fora da curva. E as pessoas esquecem de entender que cada pessoa é diferente. Não dá pra colocar todo mundo na mesma caixinha, querer que todo mundo tenha o mesmo sucesso, porque um conseguiu, sabe? Então, assim, é um filme bom, eu gosto, me emociono pra caramba. A hora que o Will Smith termina lá chorando, batendo palma, é muito bom o filme, sabe? Mas, assim, a gente tem que entender que cada um é cada um e também tomar cuidado com esse discurso. Pelo menos pra gente, pelo menos pra mim, não faz sentido esse discurso da meritocracia. E eu acho que vocês vão entender melhor durante o decorrer do podcast. É isso, né? Concordo com você. E tem o Diabo Veste Prada também, que também tem uma chefe que, assim, é uma das piores chefes que alguém poderia ter, né? E tem uma menina ali que quer realizar os sonhos dela e em algum momento acho que Ela ela barra percebe. nessa chefe, né? É, assim. E assim, em algum momento ela percebe que talvez não vale a pena, sabe? Se sacrificar tanto por um trabalho. Acaba no final do filme, me parece assim o oposto do A Procura da Felicidade, onde ele batalhou e conseguiu chegar no objetivo dele ali.
Ela também, ela batalha, porque ela não tem preguiça de trabalhar. O problema não é trabalhar. O problema, acho que, no meu ver, é que todo aquele glamour que a chefe dela mostra, que todo aquele cargo demonstra ter, ela vê que não é pra ela. E às vezes o que deixa ela feliz são coisas mais simples, né? Sim. Então são dois filmes bem legais assim, de assistir. Os dois são excelentes filmes. Nossa, eu adoro o Diabo Veste Prada, é muito bom. Mas acho que a gente tem que assistir com esses olhares de questionar, tentar entender. Que acho que isso que me agrada quando vou ver um filme. Eu tenho que me fazer refletir, sabe? O Diabo Veste Prada parece que cada vez que a gente para pra analisar ele, você vê que tem uma pessoa errada ali, né? A primeira vez que a gente assiste, a gente pensa mal da chefe, né? Assim, que é aquela chefe vilã. Mas tem também o namorado dela que tá totalmente errado na história. Beto, então a gente fez um comentário rápido aqui sobre esses filmes que não vão entrar exatamente na nossa discussão. Mas eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Os roteiristas estão em greve. Não é a primeira vez, acho que entre 2007 e 2008 já aconteceu uma greve similar. E o que os roteiristas querem é nada mais do que um reconhecimento pelo trabalho deles, né? Um reconhecimento justo, tanto financeiro quanto em relação a uma estabilidade de trabalho. De 15 anos pra cá, que foi quando aconteceu a última greve, né? Os estúdios cresceram muito, assim, principalmente as redes de streaming. E cada vez mais tem série sendo produzida, sendo lançada, e eles estão sobrecarregados. E eles querem direitos trabalhistas, né? Então, uma boa remuneração perante os lucros dos estúdios. Acho que isso é até uma coisa que eles estão pedindo, que obras que ganham mais, paguem mais. Eles querem garantia de um tempo mínimo de permanência no trabalho. Eu acho que é de 10 semanas, então eles querem ter certeza que eles não vão ser demitidos antes de 10 semanas. E contratação de uma equipe mínima para as pessoas não ficarem sobrecarregadas. Então, basicamente é isso. E eu acho que é super justo, tá? Não sou contra a greve. Também não. Mas, assim, é claro que isso afeta a gente enquanto público, né? Enquanto Que, consumidor. assim, quando teve outra greve, muitas séries e filmes foram paralisados, teve muito atraso, teve série que foi cancelada. Os talk shows passaram meses exibindo reprise porque não tinha roteirista. E assim, você vê, até em um programa de entrevista, parece que é tudo espontâneo. Não é assim, tem uma equipe pensando ali no tema, pensando no assunto, roteirizando aquilo. É muito importante o trabalho do roteirista, não dá pra ser feito sem eles, né? E na greve de 15 anos atrás, se eu lembro um pouquinho mais, eu lembro que afetou muito a indústria. Nossa, e aí parece que eles precisam fazer uma greve de novo, porque ainda assim não estão conseguindo os seus direitos. Assim, eu não imaginava que fosse ter outra greve depois daquela, sabe? Porque, como você falou assim, afetou muito, né, os lançamentos. Eu achava que os estúdios iam ser mais generosos com os roteiristas, pra não precisar chegar nesse ponto. Teria aprendido a lição, né? Mas não, né? A empresa tem que ganhar, e eles vão sempre querer ganhar, e alguém vai sair perdendo, normalmente é o trabalhador. É, e aí, assim, né, como que isso vai afetar a gente? Eu tava dando uma olhada aqui sobre isso. E, assim, os primeiros programas que vão ser afetados são os talk shows, porque eles são produzidos com uma frequência maior, né, e são lançados, assim, com mais rapidez. É Então, quase que diário, né? é, eles são atuais, né? Então é onde a gente vai sentir o primeiro impacto, vai ser com esses talk shows. Em relação a filmes e séries, a gente não vai sentir exatamente um impacto agora, porque o que vai ser lançado esse ano já está gravado. Então tá aí, né, em fase de finalização e tal. Mas em 2024 e 2025 a gente vai ter um impacto maior com esses atrasos.
se essa greve não for resolvida logo, né? Se eles não entrarem em um acordo logo. E aí, assim, pensando nas coisas que a gente gosta, né? House of the Dragon, por exemplo, não vai ser tão afetada porque ela já tá com o roteiro da segunda temporada escrito, mas se eles precisarem fazer qualquer alteração, não vai ter roteirista para fazer. Então a gente pode perder em qualidade. Mesmo que eles mantenham as gravações, a gente perde qualidade, né? Porque não vai ter tratamento aí de roteiro. Me parece que também pode ter um atraso aí, uma paralisação com a 5ª temporada de Stranger Things. Então, eu sei que você gosta, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais pra ver o final. Eu gosto bastante de Stranger Things, e realmente eles precisam de um cuidado melhor no roteiro. Nessa última temporada, os roteiristas escreveram demais, os episódios ficaram extremamente longos, tá? Episódio de 2 horas. Então, eu entendo a greve deles, espero que venha uma próxima temporada com o roteiro bem afinadinho. E assim, uma coisa que aconteceu com outra greve é que os roteiristas que não aderiram à greve, assim, e que continuaram trabalhando, muitos deles eram iniciantes, assim, então eles não tinham uma bagagem para escrever um bom roteiro, né? Então, as séries e filmes que não foram paralisados tiveram essa perda de qualidade também. E aí, por fim, talvez tenha atraso em The Last of Us, porque enfim, eles nem começaram a produzir a segunda temporada. O primeiro mal acabou agora, né? Acho triste aqui se ter essas 3 séries, porque são coisas que a gente acompanha e gosta, né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer agora. Tem que torcer para que eles consigam entrar num acordo que seja justo para os roteiristas. Vamos torcer para que eles consigam os seus direitos. Agora só lembrando da época, né? Que nem foi em 2007 as greves, né? Eu acho que por alguns anos eu ouvia alguma crítica, às vezes na internet, no YouTube, e aí se o episódio era ruim, se o filme era ruim, eles faziam brincadeira, Zé foi na greve dos roteiristas, sabe? Essa piada. Uhum. Mas enfim, só essa observação. Quando a gente lançar um episódio que talvez não fique tão bom assim, eu vou usar essa desculpa também. Vou falar que a gente estava em greve. A primeira série que eu quero trazer hoje é a série Urso. É uma série que eu assisti no Star Plus, que é um stream da Fox. E essa é uma série bem recente, de 2022. E eu não conhecia quase nenhum dos atores, nem o diretor. Pra dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia o cara que fazia o primo do Carme, que é o personagem principal. E esse ator ele fez a série Andor, um dos rebeldes ali de Andor Star Wars. Série que eu já até comentei com você, falei que você precisa assistir, Mel. E você precisa assistir. E teve ele. Precisa. E teve ali também mais algumas participações de atores também que eu já conhecia. E teve ele também mais umas 2 participações. E um dos atores é o Jon Bernthal, que eu já conhecia ele do Punisher da Marvel, a série. Mas foi uma participação bem curtinha. E assim, essa série foi uma ótima surpresa, porque ela me parece uma série de baixo orçamento, sabe? E com atores desconhecidos, diretor desconhecido, mas assim, aquela série feita ali na raça, sabe? Na criatividade, muito, muito boa. E a série mostra o Carme, que é um chefe de cozinha, um cozinheiro, né? Que herda do irmão mais velho um restaurante de família. E logo a gente descobre que esse irmão morreu e que passou o restaurante para esse irmão. E esse irmão chega no restaurante, o restaurante já é uma bagunça, o restaurante aí está quase falindo. E tem esse contraste, porque ele era um chefe no melhor restaurante da cidade. Sabe, aqueles que fazem os pratos mais chiques, assim, super, super caro e tal. E ele chega para um restaurante de bairro para fazer sanduíche e tal. E é esse contraste dele tentar fazer um puta de um prato elaborado, mas que seja popular, para ele poder vender também.
E a diferença de equipe, que antes ele trabalhava com uma equipe super coordenada, que trabalhava em silêncio, só ele falava, e todo mundo respondia assim, chefe. Aí chega nessa cozinha, tem uma das funcionárias que chama ele de Jeff, pra não dar o braço a torcer, que tá chamando ele de chefe, sabe? Então fica esse sutil J por C, que fica Jeff e chefe. E eu fiz o paralelo uma vez, eu participei de uma live que uma amiga me convidou, e eu não lembro qual foi a pergunta, mas eu fiz o paralelo que o fotógrafo é meio que um chefe de cozinha. Eu vou tentar me explicar. Agora eu quero É, saber. porque o fotógrafo, assim como o chefe de cozinha, ele pode seguir uma receita. Ele pode seguir uma receita de configuração, assim como o chefe também segue uma receita, mas tem o tempero, e o tempero é de cada um. Assim como o fotógrafo tem uma edição, tem um olhar, isso é de cada um. Então eu fiz essa referência uma vez, e daí várias coisas eu vou começar a pensar e parece que vai batendo e eu só consigo usar essa referência para explicar, às vezes, o meu trabalho de fotógrafo. Assim como no emprego atual, e que a gente tem que seguir a receita da empresa e fazer aquela foto padrão que a empresa pede. Eu não posso mudar um nada, eu tenho que seguir a receita dele. E, e aí eu fiz o paralelo com o chefe se ele fosse trabalhar no McDonald's. Ele não ia poder fazer um receita, um molho dele, ele tem que usar o molho especial do McDonald's. E não tinha o que fazer. Bom, voltando à série, o chefe Carmen, ele sabe muito de cozinha, mas ele não sabe liderar aquela equipe. E outras coisas que a gente também acaba vendo nas empresas, eu já trabalhei em vários lugares, e sempre tem aquele chefe ou aquele pessoa responsável que está acima de você, que ela também é uma pessoa tanto quanto você, provavelmente já passou pelos mesmos abusos que você às vezes está passando na empresa ou no seu trabalho, sei lá. E ele reproduz aquelas mesmas atitudes. Parece que a pessoa não aprende, sabe? Ou às vezes a pessoa não sabe como lidar com essa liderança da equipe, sabe? E o Carme tem um pouco disso, porque como ele não sabe liderar, ele quer ser legal, mas ele acaba repetindo os mesmos abusos que ele sofreu naquele restaurante chique. O cara que chama ele de. Ele chega a falar umas palavras muito pesadas, sabe? Você é um merda. O que você tá fazendo aqui? Quem você pensa que é? E o cara é só o melhor chefe da cidade, sabe? E aí quando ele não consegue às vezes passar alguma coisa para a equipe, ele estoura e acaba tendo essas mesmas atitudes. Claro que assim, um outro nível bem menos do que o chefe era com ele, mas é um pouco dessa reprodução de abuso de poder, sabe? E fazendo assim esse paralelo com a vida real, é, eu penso que assim, a gente tem a oportunidade de melhorar e crescer e aprender com os filmes. Eu acho que eu sempre vi muito filme e sempre tentei aprender com ele, sabe? Então a gente tá sempre tentando ser uma pessoa melhor, apesar a partir dos erros dos outros. E às vezes esse outro é o que tá ali na telinha, sabe? Sim. Eu gostei dessa conexão que você fez entre a culinária e a fotografia, né? Também trabalho com fotografia. Não sei se todo mundo sabe, mas. E eu acho que realmente o estilo do fotógrafo é uma coisa que faz muita diferença, assim, né? Desde quando você tá concebendo a foto até quando você vai editar. E, enfim, só fiquei pensando nisso, gostei dessa analogia. É um outro paralelo que eu acho que eu até lembrei agora, na verdade, qual foi a pergunta. A pergunta pra mim foi se eu achava que com as melhorias dos celulares se ia acabar o trabalho do fotógrafo. E eu falei sim que eu achava que não, eu ainda acho que não. Cada fotógrafo tem o seu tempero, como eu comentei, e assim como todo mundo tem um fogão em casa, mas você ainda quer ir no restaurante comer uma comida diferente. Então todo mundo vai ter um celular, provavelmente todo mundo já tem um celular, vai estar fazendo suas fotos, mas às vezes num aniversário, num ensaio ou alguma outra coisa, ela vai querer o trabalho de um fotógrafo. Sim, e aí eu pensei em outra coisa agora, só para complementar isso, é que, por exemplo, eu trabalho com outro fotógrafo. Às vezes a gente tá fotografando o mesmo evento, mas cada um tem um olhar, né? Assim, eu acho que eu ainda tô aprendendo, mas cada um tem um olhar diferente. Acho que o seu exemplo é o mais
mais correto, porque vocês dois estão fotografando o mesmo casal, o mesmo casamento, mas as fotos são diferentes, sabe? Outra coisa que eu esqueci de falar, que essa série O Urso tem um episódio que ele é inteiro num plano de sequência. E eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, que eu não percebi na hora, sabe? Uhum. Porque eu assisti o episódio inteiro e depois que eu fui ver outras críticas, a pessoa falou, nossa, aquele episódio plano sequência. Eu falei, meu Deus, aonde que eu não vi? Aí voltei, é um episódio inteiro, de 20 e poucos minutos, inteiro em plano sequência. Em minha defesa, é tão bom que eles saem de um cenário, vai para outro cenário e a câmera muda muito de lugar, muda muito o nível de atuação que começa, que é um episódio de caos, sabe, na cozinha. E eu não percebi que era um plano de sequência. Quando eu voltei e reassisti, claro, eu fiquei todo boquiaberto, porque realmente foi um episódio muito bom e tenho que falar, plano de sequência é de encher os olhos. Aproveitando que eu tô falando de cozinha, Mel, eu já vou embarcar no meu próximo filme, que é um filme chefe. E é ruim a gente falar de sorte, ou que as pessoas tiveram sorte, mas eu vou usar esse termo e me desculpe se eu estiver errado. Mas depois vocês que também estão ouvindo me corrijam se eu estiver errado, ou se vocês concordam comigo. Bom, não sei se vocês conhecem o Jon Favreau. Não sei se você conhece o Jon Favreau, Mel, acho que você conhece o Jon Favreau. Será? Quem é? Jon Favreau, ele é um diretor e ator. Ele fez diversos filmes de comédia. Ele foi o namorado, o lutador de MMA da Mônica em Friends. Atualmente, ele é bem conhecido por ser diretor dos primeiros 2 filmes do Homem de Ferro. E no filme, além de diretor, ele fez o guarda-costa, que é motorista, que é amigo do Tony Stark, o Homem de Ferro. Então, assim, é um cara ali do meio. Ele também está à frente de vários projetos de Star Wars. Ele também, se não me engano, dirigiu o novo filme do Rei Leão. Então ele é um cara que está ali bem envolvido com bastante coisa. E bom, no set de filmagem de O Homem de Ferro, a produção contratou um certo food truck para ficar ali, atender os atores, a produção e tal. E o Jon Favreau, que gosta muito desse meio de cozinha, de cozinhar e falar sobre isso, foi se aproximando desse cara do food truck. E com isso, o Jon Favreau consultou esse cara, esse chefe, para ser consultor de um filme que ele queria fazer, que é o filme Chefe. E esse cozinheiro foi contratado para ser consultor, né? Como eu falei. Então ele falava ali, ó, esse alimento corta assim, esse alimento corta assado, o tempero não se joga assim, o tempero é assim. Então, enfim, um serviço ali de consultor que é bem comum em diversos tipos de filmes, né? Que sempre tem uma pessoa ali que é profissional realmente para poder dar uma dica e o filme fica mais crível. E esse filme que eu quero falar, ele me pareceu um filme bem barato. Não posso estar errado, eu não pesquisei sobre isso. E parece que o Jon Favreau conseguiu fazer só pelo networking dele, sabe? Chamou uns amigos e falou, vamos fazer um filme aqui que eu acho que é legal. E o filme é muito bom, é aqueles filme comfort movie, sabe? Filme confortável que você vê e é bonitinho. Eu acho que Sim. não sei se é exatamente o termo. Uhum. E o filme tem atores como Howard Downey Jr., que é o Homem de Ferro, Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra da Marvel, Dustin Hoffman, Sofia Vergara e entre outros nomes conhecidos. O Jon Favreau escreveu, dirigiu e atuou no filme, que conta a história desse chefe, desse também chefe, além do Carme, né, em O Urso. Esse chefe de um restaurante bem conhecido, e ele queria também criar suas receitas, ele não queria ficar ali fazendo a receita pronta do restaurante. E o chefe dele, o Dustin Hoffman, queria que ele seguisse as receitas, fizesse exatamente o menu do restaurante. E aí volta o meu paralelo com a fotografia, né? Que a gente, como às vezes como fotógrafo, a gente quer fazer uma foto mais escura, a gente quer fazer uma foto mais clara, a gente quer fazer uma foto mais desfocada, menos desfocada, a gente não quer seguir o roteiro, seguir né? Enfim. Ele acaba sendo despedido, porque nisso daí ele não quer mais fazer, só que ele se envolve numa treta que vai parar na internet, o que faz com que nenhum outro restaurante queira contratar mais ele. E com isso ele vai abrir um food truck e viaja o país fazendo suas próprias receitas, usando os temperos. Ele leva o filho, que também ele tinha. A Scarlett Johansson faz o papel da ex-esposa dele, então. Não, a Scarlett Johansson, desculpa, faz um papel da garçonete no restaurante, se não me engano.
A Sofia Vergara é a esposa dele, ex-esposa. Então ele tem um filho que ele acabou ficando longe do filho. Nesse daí ele começa a se aproximar do filho e viajar junto. O filho vai meio que tweetando, explicando pra ele como funciona isso do Twitter e tal. E para finalizar, sobre aquele chefe que eu falei no começo, que ele é um chefe sortudo, ele não teve a sorte só de ser consultor nesse filme. Depois desse filme com o John Favreau, eles fizeram uma série que é sobre cozinhar. É, então, assim, essa série também chama The Chef Show e tá na Netflix. E são os dois, não são personagens, são as duas pessoas mesmo, o John Favreau e esse chefe. Eles vão na casa de alguns famosos, usa a cozinha da pessoa e faz algum prato, ou eles chamam algum famoso para ir no restaurante, ou eles vão no restaurante famoso com um chefe famoso e assim vai mostrando diversos pratos, diversos tipos de comida e vão fazendo esses pratos. E os convidados deles são sempre pessoas também nada famosas. Tem episódio com o Robert Downey Jr., tem com o Tom Holland, que é o Homem-Aranha, a Gwyneth Paltrow, que é a atriz que ganhou o Oscar, que era para ser da Fernanda Montenegro. Vale destacar aqui. E é um outro filme também que fala da cozinha e que fala também dessa relação do indivíduo que não quer seguir a regra, que não se encaixa naquela caixinha e que quer ter sua própria receita conhecida, não ele reproduzir a receita, sabe? É um filme muito bom. Acho que, como eu falei, é um comfort movie, né? Que é um filme pra gente assistir e se sentir bem, sabe? Sim. Agora, o que eu queria falar sobre isso que você comentou é que eu queria ter essa rede de contatos aí, viu? Nossa, quem não queria, né? Então, assim, eu sei que é ruim a gente falar que a pessoa teve sorte, porque, sim, ele só conseguiu estar ali porque ele foi um bom chefe, teve um bom food truck, a comida dele era boa, então não foi só sorte. Mas convenhamos, ele teve um pouquinho de sorte, né? Sim. Beto, eu quero assistir essas obras que você comentou aqui. Não vi ainda porque eu não tenho tempo. Queria trabalhar menos para ter mais tempo para assistir os filmes e as séries. Mas o que eu percebi assim é que você acho que tá falando do trabalho com um pouco de idealização, que eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? A gente tem que sonhar em realizar as nossas coisas, né? Acho que isso é uma coisa super legal e super válida, assim. Também tem muita coisa que eu queria fazer e às vezes, sei lá, acaba ficando pra trás, né? A gente vai deixando. Mas, enfim, achei legal o que você falou. E aí, agora eu vou falar sobre 2 filmes que eu acho que são um pouco o oposto disso, assim, não tem tanta idealização. A gente tá falando de trabalho, mas tem uma coisa super importante também que é a falta de trabalho. E aí eu pensei em falar sobre um filme que se chama Ladrões de Bicicleta. Esse filme é um filme que faz parte do movimento neorrealista italiano. E, Explique, assim, por favor. Eu vou explicar. Assim, eu não tenho nem a pretensão de explicar tudo o que foi o movimento neorrealista aqui, porque daria para fazer um episódio de podcast só sobre isso. Mas para dar um contexto, né? Esse movimento ele surge na Itália no final da Segunda Guerra. Primeiro que você tem uma sociedade que está toda destruída pela guerra. Os próprios estúdios de cinema foram destruídos, né? Então, esse movimento surge para trazer reflexões sobre essa sociedade, principalmente falando sobre os trabalhadores, né? Como que eles estão nesse contexto. E aí, tudo isso vai refletir na estética e na linguagem do que é o movimento neorrealista. Então, por exemplo, eles não utilizam muitos closes, porque
o cinema neorrealista, ele não busca uma dramatização da vida, sabe? Ele tenta mostrar a realidade mesmo, como ela tá acontecendo. Eles utilizam muito plano sequência, que é justamente para não ter cortes, então, né, essa a ideia é mostrar a vida ali como ela é. São filmes em preto e branco. Muitos desses filmes são feitos com não atores, às vezes até tentando buscar ali uma estética de documentário, embora sejam obras de ficção, tá? Ele não tem uma linguagem de documentário, é só alguns elementos que remetem ao documentário. Mas ele tem um roteiro, tem um diretor. Tem roteiro, tem diretor, tem tudo. Só que ele tá nesse contexto assim que sai dos estúdios e vai para locações reais. Então, utilizando não atores, mas claro que treinados ali, ensaiados para reproduzir o roteiro, né? Então, Se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele não busca ter aquele primor de atuação. É isso que você quer dizer, né? Tipo, eles não vão pegar uma Fernanda Montenegro para trazer um Central do Brasil, que ela vai colocar aquilo assim num outro nível de drama, ou às vezes ele também se utilizar de uma iluminação, ele faz a coisa ali mais artesanal também. Acho que eu já até falei isso em outros episódios. é isso, assim, eles querem se aproximar da vida real das pessoas, né? Naquele contexto do pós-guerra. Então, é isso, acho que é um pouco dessa coisa de usar não atores é para você não ter rostos super conhecidos e aquelas estrelas do cinema, sabe? O movimento neorrealista ele vai por um outro lado, assim. E aí, falando sobre o filme Ladrões de Bicicleta, ele conta a história de um homem que tá desempregado, o nome dele é Antônio Ricci, do personagem, né? E até assim, o filme começa com a mulher dele tendo que vender os lençóis da família, sabe? Pra eles se sustentarem. E aí ele consegue uma oportunidade de trabalho que é colando cartazes pela cidade. Só que para isso ele precisa de uma bicicleta para percorrer a cidade e colar os cartazes. E o que acontece é que a bicicleta dele é roubada. Então o filme se desenrola com ele andando pela cidade procurando a bicicleta, porque ele precisa recuperar aquela bicicleta. E ele tá com o filho dele, porque o filho dele tipo, ia acompanhar o primeiro dia de trabalho, sabe? E aí, assim, acaba sendo muito sobre essa relação entre pai e filho, e o pai desempregado, né, tentando melhorar ali a condição de vida da família dele. E aí, assim, esse filme ele foi dirigido pelo Vittorio De Sica, e eu acho que, assim, eu falei, né, que o neorrealismo, ele procura não trazer uma dramatização excessiva da vida, ele tenta mostrar uma vida, a realidade como ela é. Mas eu acho que entre os diretores que fazem parte do neorrealismo, o Vittorio De Sica é o que consegue ser um pouco mais sentimental, assim, sabe? Não ser tão duro, embora seja o Ladrão de Bicicleta seja um filme muito difícil de assistir, né? Porque ele é comovente dentro desse estilo e tal, mas ele mexe com a gente. E aí, assim, eu acho que eu já tinha falado um pouco sobre isso quando eu falei do Hitchcock, sabe? Pra gente não ter preconceito de assistir filme antigo, filme em preto e branco. Eu falo isso sobre o Ladrão de Bicicleta e sobre os filmes neorrealistas em geral. Que eu sei que pode causar um estranhamento, assim, a princípio, mas assim, é um outro tipo de cinema que vale a pena ver. Não é um filme chato, não, sabe? Não é nada disso. Tem que tirar o preconceito de achar que o filme antigo, preto e branco, é um filme chato. Ele vai ter outro ritmo, talvez tenha outro ritmo, que é decorrente da época, né?
E é normal. Sim, mas eu acho que até por ser um filme, por serem filmes, né, no caso do neorrealismo, que estão fora do estúdio, que estão tem essa questão de trabalhar com não atores, traz uma outra dinâmica para o filme e é muito interessante de ver. Eu acho que a experiência com o cinema neorrealista foi tipo, a mais diferente que eu já tive e é mais marcante, embora não seja assim, um filme que tem uma linguagem super difícil, nada disso, sabe? Dá pra assistir, dá pra entender. E, assim, Ladrões de Bicicleta é um filme pra te emocionar, não é um filme. Não é um comfort movie, é exatamente o oposto disso. É de quando esse filme? Acho que ele é de 48. E aí, o outro filme que eu queria comentar é o Você Não Estava Aqui, feito pelo Ken Loach. O Ken Loach, ele é um diretor da Inglaterra e toda a obra dele é marcada por essa temática social, por falar sobre as pessoas que são excluídas da sociedade, são esse elo mais fraco, né? E nesse filme, Você Não Estava Aqui, ele é um filme que fala também de um homem, um pai de família, que quer melhorar sua situação financeira, ele tá desempregado, e aí ele decide comprar uma van para fazer entregas. Então ele entra em uma empresa de entregas, mas aí é nesse esquema, você tem que ter sua própria van, e aí tem até aquela cena, tipo uma cena que o chefe dele fala: você não trabalha pra gente, você trabalha com a gente. Sabe um pouco dessa dinâmica que tem hoje em dia dessas empresas? iFood, Uber, você é seu próprio chefe. Seu próprio chefe. É exatamente isso. Só que, assim, pra conseguir pagar a van que ele comprou e ter um lucro, ele tem que trabalhar 14 horas por dia, assim, uma conta que ele faz, sabe? E aí a esposa dele, que é cuidadora de idosos, assim, ela fala: nossa, mas a gente não vai mais se ver. Porque ela também tem a rotina dela, né? E aí é isso, tipo, ele precisa cada vez trabalhar mais e a família dele, ele não consegue cuidar da família dele, na verdade, né? Porque não é só uma questão de levar dinheiro para casa. Ele tem 2 filhos adolescentes que precisam da atenção dele e ele não consegue dar essa atenção porque ele tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a empresa cobra meta, ele não pode parar entre as entregas, ele tem tipo, um tempo mínimo para parar ali de descanso. Acho que são 2 minutos, alguma coisa assim. Aí ele vai fazer uma entrega e a pessoa não tá na casa. Ele não vai receber por aquela entrega, se a pessoa não receber. Aí ele tenta entregar pro vizinho, e aí o vizinho não quer receber. E eu acho que a gente vive muito dessa dinâmica hoje em dia, né? Eu até penso numa coisa, eu não sei se isso faz sentido ou faz muita diferença, mas embora eu goste de receber as encomendas rápido em casa, e acho que a gente até fica mal acostumado com isso, porque quando uma coisa assim, demorou mais que uma semana para chegar, a gente já tá pensando, teve algum problema. Já tá surtando, né? Mas eu evito fazer compra full em final de semana. A não ser que seja uma coisa que eu realmente precise, sabe? Mas eu não quero que alguém tenha que trabalhar no final de semana só porque eu decidi comprar alguma coisa na internet. Sei. Você é uma pessoa melhor que eu, Mel, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Eu só vi e falei, caramba, o cara vai vir entregar aqui no domingo? Então, assim, eu já cheguei a fazer compra assim, e aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas era domingo. E assim, hoje em dia, também acho que tá ficando bem comum as pessoas fazerem entrega à noite, sabe? E aí acho que é isso, né? As pessoas estão nessa loucura que
de uma empresa que está cobrando que eles entreguem essa meta, cumpram essa meta diária, senão eles não vão receber. E esse filme, ele fala sobre isso. E é o que algumas pessoas chamam de uberização da vida, né? Você falou do Uber, tem até esse termo, assim. E aí, a conexão que eu pensei com o Ladrão de Bicicleta, que eu fiquei fazendo, assim, enquanto estava aqui escrevendo o roteiro, é que são filmes que estão em contextos históricos muito diferentes. Tem um filme que está no pós-guerra e tem um filme que tá nessa sociedade moderna que a gente vive, mas que tem basicamente a mesma lógica, sabe? Assim, o cara que não tem a bicicleta não consegue trabalhar e o cara que não tem a van também não consegue. Eu acho isso muito louco, assim, como que a gente chegou nesse sistema que as empresas te oferecem o mínimo e você tem que entregar resultados. Entregar o máximo. E eles vão falar pra ele agradecer que ali tem 2 minutos pra descansar nas entregas, porque em outras empresas eles não têm. É bem por aí. Então, é isso, assim, né? Acho triste, assim, essa realidade. E é a realidade de muito brasileiro, né, Mel? Porque eu vejo jornal e sempre que jornal matinal mostra o trânsito, mostra os metrôs cheios e os ônibus, e as pessoas pegam às vezes 2 horas de condução para chegar a trabalhar 8 horas por dia, tem que fazer extra quando o chefe pede, para depois viajar mais 2 horas de volta para casa. Então essa pessoa não tem vida, sabe? Uhum. Ela, assim, a vida, ela não tá. Acho que eu vi o Mano Brown não, desculpa. O Emicida falando que sobre viver e sobreviver, sabe? Não sei quem falou isso, eu acho que eu tenho a sensação que eu vi o Emicida falando sobre isso. E às vezes eu sinto que as pessoas, ou até a gente mesmo trabalhando, que a gente não tá vivendo, a gente tá só sobrevivendo, sabe? E o quanto isso às vezes é triste. E aí, assim, às vezes, né, parece que 1 hora de hora extra não é nada, mas isso muda toda a sua rotina, né? Porque a gente tem uma vida fora do trabalho, então não é, não é só trabalhar 1 hora a mais, né? É tudo que você deixa de fazer nessa 1 hora. É, sim, exatamente. Até eu acho que eu comentei com você sobre uma coisa muito louca que aconteceu comigo outro dia, foi que eu cheguei para trabalhar e aí eu abri o computador e eu vi no meu e-mail assim, você enviou isso há 14 horas atrás. E aí eu congelei assim, igual a Nazaré, sabe aquele meme da Nazaré fazendo as contas? Porque Calculando. calculando, porque eu pensei, mas eu tava aqui 14 horas atrás. Eu fiquei menos que 14 horas na minha casa. Sério, eu fiquei perdida, assim, porque eu pensava, eu fui pra minha casa, eu tomei banho, eu jantei, e foram só 14 horas, eu já tô aqui de volta. Assim, eu não fiz mais nada mesmo, né? Eu cheguei em casa, tomei banho, jantei e dormi. E aí eu já tava lá no trabalho de novo. E pensando nisso que você falou, Mel, de ter ficado 14 horas em casa, tomou banho, dormiu, já acordou, tava no emprego de novo, me lembro da série Ruptura. Verdade. Futura é uma série que foi você que me indicou, inclusive, e eu gostei bastante de ter assistido. Essa eu assisti. Essa nós dois assistimos. Que é uma série que fala sobre trabalho também, né? Então, o Ruptura é uma série original da Apple TV que fala sobre um processo em que algumas pessoas se sujeitam, que é dividir o seu eu do trabalho e o seu eu que está em casa. Então você divide o seu cérebro e quando você tá no trabalho, você só pensa no trabalho, você não sabe quem você é em casa, você não sabe se você é casado ou se você tem filhos. E aí, quando você entra no elevador e vai embora pra casa, você esquece de tudo que você faz no trabalho e aí você assume, né, a pessoa que você é na vida, assim. E é uma série muito louca, né? Sim, Assim, a série. Desculpa te cortar, Mel. E a sensação que eu tive foi vendo a série.
foi de quando eu assisti Black Mirror. Porque Black Mirror, alguns dos episódios ela começa com uma tecnologia que a princípio você olha e fala, nossa, eu quero. Aí ela vai e te mostra as implicações que aquela tecnologia pode ter na vida das pessoas. E foi meio que isso. Quando eu vi a primeira sensação, vai pro serviço e esquece dos trabalhos. Quer dizer, vai pro serviço e esquece dos problemas em casa. E chega em casa esquece do trabalho. Eu falei, putz, quero. Só que a série vai mostrando as implicações que isso dá. As questões, assim, questionamentos até filosóficos, né? Sobre. Porque quando eles mudam essa consciência, essa tecnologia literalmente faz com que a pessoa esqueça quem ela é. Então ela esquece o nome dela, esquece como você mesmo falou. E ela não esquece, assim, para deixar claro, ela não esquece de falar, não esquece como escreve, não esquece como que anda, essas coisas são básicas, então isso continua. É só realmente para ela poder chegar na empresa ali com a cabeça, entre aspas, né, cabeça fresca para trabalhar só e não ter que se preocupar com mais nada. E aí, assim, realmente, por isso parece uma boa ideia, né? Porque aí você não tem que sofrer com questões do trabalho em casa. Só que, na verdade, não é tão simples. E até porque as pessoas não sabem o que elas fazem dentro da empresa. Então, isso gera uma crise, né? Assim, eles não sabem para quem eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo, qual é o objetivo desse trabalho. Então é uma série que faz realmente a gente pensar em muitas coisas. E acho que é uma das coisas mais diferentes que eu vi nos últimos tempos. Sim, ela é muito, muito diferente. E é uma série muito criativa, né? Eu acho que visualmente, assim, ela é bonita de ver. Tem uns cenários diferentes. E tem uns personagens que meio excêntricos, mas que assim, a gente se afeiçoa a eles, né? Sim, e vale destacar que é uma série dirigida pelo Ben Stiller, que é um ator conhecido pelas comédias, tanto às vezes como umas comédias meio pastelonas assim. E tanto que a primeira vez eu não dei o devido crédito. Falaram desse filme, da série, e eu fiquei assim, mas nossa, Ben Stiller. Mas me convenceram, falaram, não, a série tem enquadramentos assim simétricos perfeitamente, que é um que eu também gosto bastante, acho muito bonito. A iluminação, os personagens são muito cativantes, né? E uma coisa que me pegou também, que eu até falei dos questionamentos filosóficos, é de tipo pensar assim, como que é, como que lida com aquela pessoa que está dentro do trabalho. Porque até na série eles chamam de os internos, que é quem está no trabalho, e os externos. Tipo, eles falam, quem você acha que o seu externo é? Uma das conversas deles, assim. Eles falam, quem você acha que o seu externo é? Aí é engraçado que tem um cara lá que ele é gordinho, ele tá acima do peso, e ele fala, tô com dor no corpo hoje, eu acho que lá fora eu sou halterofilista, né? Acho que é isso que ele fala. Uhum. E, tipo assim, não faz muito sentido, né? Então eles ficam idealizando quem eles são lá fora, eles não sabem nada dele mesmo, sabe? É, e outra coisa assim, que eu também achei muito, muito interessante, pelo menos pra mim, na hora que eu tava vendo, que eles são como crianças lá dentro da empresa. Eles não têm uma certa maturidade, não, uma certa malícia das coisas. Eles só conhecem as regras da empresa, eles só conhecem meio que as normas e os valores da empresa. E tanto que eles não têm livro para ler. E tanto que quando um livro cai, que é um livro de um coach, que lá fora da empresa é um livro assim irrelevante. E para a empresa, quando chega na mão deles assim, é um puta do conhecimento. Que eles abrem a cabeça deles porque é um pouco de conhecimento. Acho que também para mim foi um, um gatilho assim de falar, putz, livro é conhecimento, sabe? Não sei. Sim, isso eu acho que é uma parte que eu acho engraçado, assim, né? Como eles vão lendo aquelas páginas e, nossa, a mente deles vai se abrindo, assim. E realmente os internos eles têm essa crise existencial, do mesmo jeito que os externos têm essa crise de não saber para quem eles estão trabalhando e o que eles estão fazendo, os internos têm essa crise existencial, porque eles não têm memória da vida deles. Então, realmente fica nessa idealização aí, né? E é legal também falar que assim, esse
procedimento que é chamado de ruptura, eles é feito, né, esses funcionários que aceitam passar por esse procedimento. Até na série existe umas questões, algumas pessoas que estão ali protestando contra essas empresas que fazem. Acho que é contra essa empresa, não chega a falar na primeira temporada ainda se são mais de uma empresa, né? Então, assim, essas pessoas estão protestando contra essa empresa que faz esse processo de ruptura. Mas, assim, não é uma coisa que as pessoas são forçadas. Elas aceitaram passar por esse processo. Até o personagem principal, a gente logo descobre que ele está passando por um luto de ter perdido a esposa. Então, para ele, aquele momento que ele está lá dentro, sem pensar em nada em casa, sem sofrer pelo luto pela morte da esposa, pelo luto que ele está passando. Assim, ele entrou nessa buscando um alívio, né? Tentando não pensar nela, mas sem saber das consequências de como isso seria. Também queria falar da personagem que começa a temporada, que a gente começa a conhecer o que é esse procedimento a partir dela, que ela acorda e eles fazem várias perguntas, se não me engano são 5 perguntas, e a única que ela sabe, eu acho que é uma pergunta referente à geografia, né, a localização de uma cidade, em qual estado, mas o resto, o nome, de onde ela é, o que ela faz, quantos anos, ela não sabe nada. E é legal destacar que essa funcionária, ela não aceita, né? Ela questiona o sistema. Ela quer sair, ela não quer ficar. E como que mostra pra gente essa questão das duas pessoas. Porque determinada pede pra sair, fala que eu quero ser demitido, não quero mais trabalhar. Daqui a pouco ela tá de novo. Porque até é muito bem feito a questão da edição de mostrar o momento que eles saem e voltam. Porque pra pessoa, esse processo de ruptura, a Mel até falou que é no momento que eles estão no elevador. Então, assim, para tentar deixar isso visual, eles entram no elevador e durante o elevador tem esse processo da ruptura. A chavinha vira na cabeça deles. Então deixa de ser uma pessoa e passa a ser outra. Então, para a pessoa que está lá dentro, no caso, todos eles, na verdade, mais visual com essa personagem, quando ela quer sair, eles mostram que assim, ela piscou, ela está na empresa. Então ela não descansou. Ela questiona, mas viu, eu não descansei, eu acabei de sair, tô aqui de novo. Então, assim, ela não quer viver isso, sabe? Em certo momento, ela conversando com outro funcionário, ela questiona isso, ela não descansar. E que ela fala que não quer mais voltar, etc. E o cara fala pra ela, e é uma frase assim que me pegou bastante. Que o cara fala pra ela assim, ó, se você tá aqui, é porque a sua externa te trouxe até aqui. A sua externa passou pelo elevador. Tipo, realmente ela é como se ela não tivesse vontade própria. Ela tá obrigada a trabalhar ali, quase como um trabalho forçado, sabe? Sim, é como se ela escravizasse uma parte dela mesma, né? Isso. Embora ela não saiba como o interno se sinta, é esse processo. É uma pessoa que não descansa nunca, porque ela não lembra desse período de descanso. E você falou que ela não sabia como o interno se sente. Em certo momento da série, ela sabe como o interno se sente, né? Não vai ser um grande spoiler, mas tem um momento que essa funcionária ela ameaça cortar os dedos da mão e ela exige gravar um vídeo falando para a externa dela, falando para ela mesma que para não voltar mais, para pedir a demissão, para sair, se desligar da empresa. E quando ela sai do elevador, ela só abre o olho e tá lá de novo. E aí eles têm outro vídeo da externa dela falando pra ela. Falando assim, ó, quem manda aqui sou eu escolhi que você vai ficar aí trabalhando e pronto. É muito bizarro, assim. E me pegou muito, assim, sabe? Tipo, essa, essa, essa coisa de você como é que fala? Não quero dizer sendo escravo do trabalho, mas você tá refém dele, sabe? Você tá refém do trabalho. E não às vezes inconsciente, mas você tá refém, porque você precisa do dinheiro. E você precisa de pagar o seu aluguel, você precisa pagar a sua comida, precisa pagar qualquer coisa que você queira, você tem que comprar.
Então você precisa de um trabalho. E às vezes você fica refém de um trabalho que não te deixa feliz. Sim, e eu acho que tem uma questão também, é que os internos que estão mais conformados ali com a condição deles, a empresa para eles é quase como se fosse uma religião, né? Justamente por eles não conhecerem nada de fora, aquilo acaba virando como se fosse um culto também. E aí quando chega alguém questionando aquilo, tem um estranhamento, assim, um choque, e aí eles vão aos poucos também questionando as coisas que estão acontecendo ali. Aí, Beto, eu acho que eu cheguei a comentar com você sobre uma blogueira que tava assistindo Ruptura e já tava quase no final, assim, da temporada, e aí ela perguntou se a série não melhorava, porque ela não tinha gostado. E, e aí eu fiquei muito com a sensação que eu acho que realmente você tem que ter essa vivência de empresa, né, pra se identificar com Ruptura. Talvez se a pessoa nunca teve um CLT na vida, não vai conseguir entender ali o que a série tá falando, sabe? E assim, a série é muito mais do que isso também, né? Eu acho que isso é a questão assim que me pegou mais, a questão do trabalho. É... E essa questão filosófica que sempre me deixa muito intrigado, assim como Matrix foi. Que lógico, a primeira vez que eu vi Matrix era pela ação, depois que eu fui entender toda a questão filosófica. E sempre esse questionamento filosófico me instiga bastante, sabe? A pesquisar, a pensar. Eu acho sempre muito bom. Foi, foi uma semana que eu tava assistindo isso aí que eu queria todo dia pedir demissão. Não é que hoje eu não queira também, mas naquela semana eu tava mais forte, assim, sabe? Foi pior, né? E além de o tema de ruptura ser um tema bem interessante, eu acho, que tem toda essa questão filosófica, tem essa questão da relação com o trabalho, de uma questão ética mesmo, se você pode fazer isso com você mesmo, eu acho que ela é muito bem feita, né? A gente estava falando do Ben Stiller, como que essa série é diferente dos filmes que ele atua, né? Agora que ele veio para a direção. E assim, os enquadramentos, se você for prestar atenção, dentro da empresa dá meio que a sensação de claustrofobia, sabe? Eles estão sempre andando por um corredor estreito, ou então o teto tá rebaixado, assim. E a vida fora é um pouco diferente, né? Não tem janela, né? Não tem janela, então só luz artificial. As salas assim são vazias. É, o que deixa assim, às vezes o claustrofóbico não é só uma coisa apertada, né? Mas ela é vazia de informação, ela é vazia de vida, sabe? É uma sala enorme, mas que tem uma mesa com 4 pessoas só. Eu fico. Essa sala de trabalho deles, eu fico até com a impressão que ela parece uma maquete, sabe? Aham. Tem aquele carpete verde, né? Fica parecendo assim uma. Sei lá, né, uma maquete, uma coisa assim que realmente não é real e tem um Feito sobre estranhamento. medida ali, né? Então eu acho que é legal também assistir Ruptura tentando prestar atenção nesses detalhes, assim. Sim, a direção do Ben Stiller acho que tá muito cuidadosa, assim, com cada enquadramento, com cada luz, aonde que a luz tá. Ah, é. Eu ia falar que é uma aula de enquadramento, de simetria. Mas acho que também temos outros diretores que fazem um trabalho tão bom quanto, né? Sim. E aproveitando que tá falando de Ben Stiller, eu queria puxar para um outro filme do Ben Stiller, que também fala sobre o trabalhador ali, né, no dia a dia, e que é um filme que ele dirigiu e atuou. E hoje que eu fui conhecer Ruptura depois do filme, né, eu vejo que ali o Ben Stiller tem um pouquinho de mão para fazer filme bom. Porque o Walter Mitty eu reassisti para poder fazer o podcast e também a gente vê várias desses enquadramentos, esses cuidados nas cenas que ele filma, sabe? Sim, e o Walter Mitty eu acho que ele tem uma questão meio poética aí. Não só de como o personagem vê a vida, né? Porque ele sonha muito, mas de falar de uma profissão que tá morrendo, né? Que eles estão ali numa transição das revistas impressas para as revistas digitais, e aí tem a questão da fotografia, em filme, né, que quase não se usa mais. Então,
achei isso meio melancólico, assim, no filme, mas eu gostei. O filme A Vida Secreta de Walter Mitty é um filme de 2013 e como a gente falou aqui, ele foi dirigido e protagonizado pelo Ben Stiller. A primeira vez que um amigo meu me falou desse filme, eu não dei muita moral, porque eu achei que seria aquele humor pastelão do Ben Stiller. Não que os filmes dele sejam ruins, sabe? É que por um tempo assim eu não dava muita moral pra filme de comédia. Assim, eu nunca estudei comédia, então eu achava que era um filme bobo. Depois eu pesquisando, entendendo o que é comédia e tal, eu comecei a dar mais valor. Hoje eu tenho vários filmes e séries de comédia que eu amo muito, e inclusive a gente vai falar de um deles daqui a pouco. E esse filme eu acho que eu assisti menos do que ele merece. Eu acho que eu tinha assistido só uma vez e assisti de novo para fazer o podcast. E é o filme que conta, como você falou, um funcionário dessa revista. Que ele é responsável pelos negativos de foto da empresa, dessas fotos que vai para a revista. E a revista está deixando de ser impressa e vai passar a ser online, né? Então por isso que é esse fim de ciclo dessa modernidade que tá chegando e extinguindo o impresso ali. E assim, o Walter Mitty, ele é um cara muito na dele, ele é um cara mais reservado, mais tímido. Só que na cabeça dele ele viaja. Ele consegue ir longe nos pensamentos dele. Tipo assim, ele se imagina salvando um cachorrinho no prédio em chamas e aquela puta cena de ação clássica de filme e daqui a pouco ele acorda. E isso acontece diversas vezes. ah, ele tá viajando na empresa, a mesma coisa e tal. E acontece que assim, essa revista vai se tornar online, como eu já comentei. E para a última capa, um fotógrafo super conhecido, renomado, envia para o Walter esse último negativo que ele quer que seja a capa, o negativo 25. E isso acaba sendo o chamado dele para a aventura, que é onde ele cria coragem de ir atrás desse negativo, um pouco ali também para impressionar a menina, né, o interesse romântico dele. E aí nisso ele vai querer embarcar para essa aventura e tentar encontrar o cara. E quando eu falo assim de encontrar o fotógrafo, é porque o fotógrafo é aquele cara que não quer saber de tecnologia, não tem celular. E sem contar que assim, é um filme de 2013, não tinha WhatsApp na época, né? Era fácil encontrar o cara. E o cara vivia nas montanhas fazendo as fotos dele lá. Então o Walter precisou ir realmente viajar, atravessar o país lá para tentar encontrar esse fotógrafo. Esse lado sonhador do Walter Mitty é uma coisa que eu gostei, porque eu me identifico com isso, sabe? Eu acho que quem convive comigo sabe que às vezes eu desligo um pouco, assim, porque eu tô, sei lá, pensando em outra coisa. E não é por não prestar atenção, né? Tem até uma cena em que a menina que ele gosta tá falando sobre a geladeira dela, sei lá, e aí ele tá nessas viagens e ela fala, eu tô chateando você, eu tô incomodando você com a minha história aqui. E ele fala, não, não é isso. E não é isso. Não é uma falta de interesse no que a outra pessoa tá falando. Mas é porque às vezes a cabeça vai longe, sabe? Sei. Eu acho que eu não sou sonhador assim tão visual como no filme ele de chegar a ponto de desligar, mas eu acho que eu me identifico na questão de sonhar, sabe? De querer fazer coisa grande, de querer fazer coisas relevantes, sabe? Uhum. E é o que acaba, assim, é até engraçado em um momento que tá com essa moça, o interesse romântico dele, e ele é super reservado e aí sempre viaja quando ele faz coisas impactantes. E aí tem um momento do filme que ela tá no celular de costas e ele tá conversando com o filho dela, assim, que tem um skate. Ele pega o skate do menino e faz umas manobras mó legal, que ele poderia estar impressionando ela de verdade e ela tá de costas, não tá vendo. É legal esse momento, assim, que mostra que quando ele faz uma coisa legal, ninguém tá vendo. Que eu acho que também exemplifica o trabalho dele, que é no cantinho escuro ali, cuidando dos negativos. Mas voltando, assim, a falar da sinopse do filme, ele aceita, né, esse chamado para aventura. Não é bem um convite, mas assim, ele embarca para esse chamado para aventura e vai atrás desse fotógrafo. E é legal que daí para frente ele começa a viajar menos nas aventuras dele, na cabeça dele.
assim que ele tá realizando mais coisas, tipo viajando, conhecer o lugar, vai no bar, discute com um motorista de avião bêbado, ele começa a imaginar menos. Até a última vez que ele tem uma imagem assim, ele vê a mulher e a mulher vai meio que apagando na cabeça dele, porque eu acho que o filme quer mostrar que quando ele começou a realmente fazer as coisas, ele precisou imaginar menos. E assim, até pensando numa questão narrativa aí, embora eu me identifique com esses momentos em que ele tá fora sonhando, né, fora da realidade sonhando, também não daria para fazer o filme inteiro só com isso, né? Então chega uma hora que realmente precisa mudar e ter de fato a ação ali, né? Até quando eu tava assistindo com a minha esposa, ela não tinha assistido ainda, e ela pegou e falou assim, já entendi. A vida secreta dele é as viagens dele. Eu falei, não, calma, não é só isso. Outra coisa que o filme coloca assim para poder, acho que para poder reforçar o quanto que ele mudou a vida dele assim em pouco tempo, é que no começo do filme ele cria um perfil num site tipo Tinder da época. E quando ele vai mandar uma piscada para uma moça, para um perfil, que até é o interesse romântico dele, o site não vai. O site recusa. E aí ele liga para assistência técnica do site e fala, viu, seu site tá com problema, não tô conseguindo mandar uma piscadinha para a menina. E aí o site fala, qual é o seu perfil? Ele olha lá e fala, a questão, senhor, é que o seu site, o seu perfil não está completo. O senhor precisa colocar o que o senhor já fez na vida, se o senhor já viajou. E ele responde que nunca fez nada. E isso foi no começo do filme. Mais pra frente, ele tá no meio da viagem, o cara retorna pra ele. Fala, você viu? Estamos aqui mexendo no seu perfil, você vai precisar colocar que você fez algumas coisas mesmo. Aí ele pega e fala, então põe aí que eu viajei pro Himalaia. Coloca aí que eu pulei de um avião em alto mar. E acabei entrando no navio com os marinheiros, viajei para outro lugar, fugi de um vulcão. E aí o cara até fala, viu, senhor, não precisa mentir, né? E ele explica, não, realmente, estou fazendo isso e tal. E depois o cara volta a ligar pra ele mais pra frente, falar que o perfil dele tá bombando, porque ele fez muita coisa legal, muita coisa interessante. E pra mim, o filme do Walter Mitty é um filme que fala de como a gente não deve ter medo de realizar as coisas. Talvez começar um podcast, talvez pedir demissão no emprego e correr atrás do que a gente acredita, sabe? E tem até uma outra coisa que eu fiquei pensando assim, por causa dessa questão do site de relacionamento ali que ele tá tentando entrar, é que eu não sei como as pessoas que trabalham conseguem namorar e casar, porque não sobra tempo. Parece que eu trabalho, aí quando dá a gente grava podcast, mas assim, eu quero dormir, eu quero descansar. Não tem tempo de sair de casa, viu? Difícil. É duro. Eu tomei vacina hoje. Tomei vacina do Covid e a vacina da gripe. Meu corpo tá todo doendo. E é importante dizer que tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina, gente. Hoje, no dia que a gente está gravando o podcast, já que a gente entrou nesse assunto, a OMS declarou o fim do estado de emergência aí em relação ao Covid, mas não é o fim da pandemia ainda, então vamos tomar vacina. Mas enfim, para concluir o filme que a gente tava conversando, é isso. É um filme que também acho que, assim como a gente falou do A Procura da Felicidade, que é um filme bonito, mas é muito idealizado pro lado da meritocracia, o do Walter Mitty também. Assim, a gente não tem que levar ele ao pé da letra, porque, de novo, a gente não é igual um ao outro, sabe? Então, às vezes as condições de um para fazer realizar uma coisa, realizar outra, para cada pessoa é um tempo diferente, é um jeito diferente. Então, acho que vale a pena para a gente poder se inspirar. Me inspira bastante. Eu revendo, fiquei bem emocionado vendo o personagem, né, conseguindo realizar tudo aquilo que ele sempre sonhou. Ele tinha um passaporte branco que o pai dele deu para ele de presente quando tirou o passaporte, colocou lá uma frase, não lembro a frase, mas tipo assim, vá conhecer o mundo. E tava em branco. E ele meio que assim deixou de fazer várias coisas para tá ali só viajando a cabecinha dele. Então é isso, assim, é um filme que vale muito a pena assistir. Eu acho que talvez as pessoas tenham até já assistido.
Mas assim, de novo, não vamos generalizar. Ah, e só uma coisa que eu acho que assim, a gente não pontuou exatamente, mas é que o chefe do Walter Mitty, o novo chefe dele ali, é um chefe super abusivo, né? É aquele chefe que você não quer ter. E é legal ver como o Walter Mitty consegue sair daquela situação. Embora, como a gente falou aqui, talvez nem todo mundo tenha a mesma chance de fazer isso, porque, enfim, vivemos realidades diferentes, né? Cada um tem aí suas questões. Mas é legal, pelo menos, a gente poder se inspirar nessa história, né? E aí, falando em chefes abusivos, a gente tem talvez o melhor pior chefe do mundo. Eu, eu chamei ele assim. É uma boa descrição. O melhor pior chefe do mundo. E de quem que eu tô falando, Beto? É Michael Scott, né? Da série The Office. Então, The Office é uma série que se passa no escritório. Bom, você tem ali vários personagens, mas você tem esse chefe que é exatamente tudo que um chefe não deveria ser. Mas é uma série de comédia, então algumas situações acabam sendo engraçadas, né? Apesar do comportamento dele ali ser bem errado. Até queria fazer um gancho com o episódio anterior que a gente falou sobre as personalidades e coisas que eles fizeram que são questionáveis. A gente falou sobre, no caso você falou sobre a série House e eu falei de Friends e como algumas piadas envelheceram. Eu poderia ter citado The Office para mostrar de como que dava como que dá para se fazer um personagem que ele é errado, mas é que ele não é glorificado por isso. Ele é o tempo todo questionado e apontado como por estar errado. Então, ele acaba sendo cativante com o decorrer da série, apesar de todos os defeitos dele. Eu costumo falar para as pessoas que ele é aquele tio que você gosta, mas nossa, como ele é falho, sabe? Sim, acho que é bem isso mesmo. The Office é uma série que eu sempre tive vontade de assistir, porque eu via os memes na internet e eu já achava muito engraçado. E aí comecei a assistir recentemente, né? E ainda não terminei. Acho que são 9 temporadas, né? Não assisti todas as temporadas. São 9 temporadas, de 2005 a 2013. Tô aí no caminho, mas assim, eu já tô gostando. A série The Office acho que vale pelo menos aqui, né, Mel, como uma menção honrosa, porque ela não é uma série que questiona o trabalho. Ela se passa o tempo todo quase 90% no ambiente de trabalho, é, mas ela não fala sobre trabalho. Claro que em algum momento ou outro ela vai ter situações que vai te fazer refletir sobre o trabalho, como momentos que o chefe ele é abusivo, momento que ele é machista, às vezes é preconceituoso, homofóbico, mas assim, como eu falei, ele é sempre apontado como mostrando que ele está errado. Em nenhum momento ele é glorificado por estar fazendo aquelas piadas, sabe? E para entender um pouco The Office, acho que o que ele tem um estranhamento nas pessoas, para mim foi um pouco assim, é que ela é uma série de um falso documentário. Não é uma série muito, não é muito habitual ver séries assim. Acho que depois de The Office passou até outras séries com esse mesmo formato de um falso documentário. E um falso documentário, para tentar explicar, eu acho que é tipo um Masterchef, Uhum. que eles filmam o programa, depois pega as pessoas, grava os depoimentos e em paralelo com os depoimentos tá rolando ali a prova. The Office é tipo isso, eles estão filmando todo o dia a dia ali do escritório, as pessoas trabalhando, as interações, e em paralelo a isso tem os próprios personagens dando os depoimentos e sobre o que eles fizeram naquele dia, sobre aquela ação, sobre aquele momento. E ali tá as melhores piadas, sabe? Muito engraçado, tipo, como eles agem de uma forma com outro personagem, aquela interação, e com aquelas pessoas que estão gravando o documentário, eles pegam e falam assim, não, nada a ver, aquilo lá só fiz só porque o cara parar de me encher o saco. Algumas coisas assim, sabe? É bem, é bem interessante essas interações. Só pra quem tiver curiosidade assim, de saber, a gente chama esse estilo, né, de falso documentário de mockumentary. E acaba sendo
engraçado essa escolha, né, em The Office. Acho que é realmente o grande diferencial da série. Porque você vê essa perspectiva dos personagens, né? Então, às vezes, tem esses momentos em que eles dão uma entrevista e aí eles explicam o que eles estavam fazendo, mas tem alguns momentos em que eles não falam nada, eles só olham pra câmera. Tipo, e aí você sabe que o que ele tá pensando, só pela olhadinha assim que ele dá pra câmera. É o conhecido momento Jim, É. que o Jim é o mestre de olhar pra câmera e sem entender o que ele tá querendo dizer. E aí, eu também acho que na vida real, às vezes tem alguns momentos assim que a gente procura a câmera escondida, sabe? Pra dar aquela olhadinha assim, sabe? Umas situações absurdas que às vezes a gente vive e a gente quer. Você olha e fala, alguém gravou isso, pelo amor de Deus, porque alguém tá vendo isso que eu tô vendo? É. Queria acrescentar, Mel, que você falou do mockumentary, e tem uma teoria dos fãs. Agora eu tô pensando se eu não vou te dar um spoiler. Eu não sou a pessoa mais preocupada com spoiler, não. Você pode me falar que eu não ligo. Bom, então como a série já encerrou em 2013, acho que já pode dar spoiler. O que acontece é que tem uma teoria dos fãs porque começa aquele documentário sem explicar o porquê. Aí você entende por que vão gravar um documentário num escritório de vendas de papel. Eles vendem papel, esse é o ramo deles. Não tem muito o que mostrar ali, sabe? Existe uma teoria dos fãs de que só foram fazer isso porque um dos funcionários se matou. E isso no decorrer é falado. Ah, um funcionário tal se matou, aqui, tal, aconteceu isso. Porque em alguns episódios, tem um episódio específico que o Michael abre a caixinha de perguntas que as pessoas colocam lá, tipo, para poder falar de alguma coisa que estão deixando eles infelizes. E tem um cara, que é o cara que se matou, que colocou vários papéis falando, ah, esse emprego é horrível, ah, eu não aguento mais o chefe, ah, eu não aguento mais o quê, sabe? E esse cara foi e se matou. Então tem essa teoria que tem muita coisa que bate, que dá a entender que foram gravar esse documentário porque a pergunta era assim, como que o escritório pode ser tão estressante a ponto de uma pessoa se matar? De cometer um suicídio, sabe? E aí a série não fala isso abertamente, mas ela dá vários indícios que esse foi o ponto motivador. Nossa, agora eu fiquei surpresa. Então, mas assim, tudo isso é feito de uma forma muito leve, sabe? Sim, Muito muito engraçado. engraçado. Porque assim, não é o foco deixar essa bad vibe, sabe? Uhum. E o humor deles, assim, beira muito ao nonsense em certos momentos, sabe? Até inclusive lembrar que é o tema do próximo episódio, se a gente não mudar de ideia. Então, e pra não dizer que a gente não falou de nonsense nesse episódio aqui, né? Então. Tem The Office. O humor do The Office ele é mais voltado pro humor de constrangimento. Que é aquele momento vergonha alheia. Até que nem você falou, Mel, que acontece com a gente fica procurando a câmera, né? Depois que a gente assiste The Office, a gente vai passar por algum momento constrangedor e vai procurar a câmera. Pra poder dar aquela olhadinha, assim, alguém gravou isso que tá vergonhoso. E como eu falei, assim, a série não é uma série que questiona o trabalho. Mas é uma série que pra mim, ela tem um quê a mais, que é uma série que eu sempre assisto e talvez eu tenha me identificado por trabalhar muito tempo no escritório. E tem essas situações que são bem parecidas. E das vezes que o chefe pede uma coisa, pede outra, certas piadas desconfortáveis, que é dia a dia. E assim, olha que o meu chefe ele era muito gente boa. Mas tem muitas situações ali que eu me identifiquei, sabe? Sim. Eu tava pensando em uma coisa assim, que eu tô ainda mais no começo da série, né? Mas aí um episódio que eu assisti recentemente, tinha uma situação que eles precisavam escolher o plano de saúde dos funcionários. E aí o Michael não sabia qual plano escolher, então ele passou essa função pra outra pessoa, tipo, escolhe aí. E o cara pediu uma lista de doenças que as pessoas tinham pra tentar achar um plano que cobrisse exclusivamente as doenças que cada um já tinha. Aí eu lembrei de uma coisa que eu vi esses dias, eu acho que era um médico e um advogado comentando sobre isso. Você não precisa
entregar atestado médico com o CID da doença, tá? A empresa não precisa saber se você tem um problema de saúde, você foi no médico, o médico te atestou, não precisa constar o CID. Só queria deixar essa informação caso seja útil para alguém. Isso é verdade. Até numa dessas reuniões que a gente teve na empresa com a moça da RH, ela falou isso. Que o CID, que é onde está ali falando qual é a sua doença, o que você tá tratando, não precisa estar no atestado, né? É porque eu achava que tinha que ter, eu achava que o CID era o que comprovava que você realmente tinha uma doença, sabe? Mas não precisa, o médico atestou, não precisa ter o CID. Enfim, só deixando essa informação aqui para os trabalhadores, né? E aí tem um outro filme, tem um filme que eu tinha pensado em comentar, eu não vou me aprofundar muito nele, mas é porque a gente fala de trabalho e sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas uma coisa que eu acho importante dizer é que às vezes o mercado de trabalho é muito injusto com as mulheres, né? Não só em questão de remuneração, mas na forma como a gente é vista, como a gente é tratada. Acho que isso, você é mulher no mercado de trabalho, você vai ter uma experiência muito diferente do que um homem teria. E aí, recentemente eu assisti um filme que se chama O Estrangulador de Boston. O Estrangulador de Boston é um filme que fala sobre uma série de assassinatos que estava acontecendo em Boston na década de 60. Várias mulheres estavam sendo assassinadas e os crimes tinham algumas semelhanças, né? Eles seguiam um padrão. E teve uma jornalista que percebeu isso e ela queria investigar esse caso. Só que ela trabalhava no jornal e ela estava lá naquela seção feminina de cuidados com a casa, sabe? Muito como a sociedade via as mulheres na época. Então ela teve que brigar, tipo, lutar dentro dali do jornal para poder fazer essa matéria, poder investigar o caso. E eu achei legal esse filme. O que me chamou mais atenção é porque ele não é um filme, apesar de ser um filme de true crime, ele não é tão focado nos assassinatos, mas sim no trabalho de duas jornalistas, né? Começa com essa que eu mencionei, mas depois ela ganha uma parceira ali na investigação. Então o filme é focado no trabalho delas e como elas ajudaram a levar o caso para frente, porque a polícia não queria investigar e quando se interessou por investigar, achou um suspeito e queria encerrar logo o caso, sem saber se era de fato, né, a pessoa que estava cometendo aqueles crimes. E então eu acho que como mulher, assim, eu vi esse filme e eu gostei, sabe, de como elas lutaram para fazer o trabalho delas. E até tipo, tem uma questão em casa também, porque o marido da jornalista super apoia a carreira dela, quer incentivar, até o momento em que ele precisa ficar com os filhos, sabe? Então, acho que tem esses lados, assim, esses dois lados do trabalho, da família, que às vezes é fácil você dizer que você é parceiro, mas tipo, quando a pessoa precisa, daí isso se torna um problema, né? Ela não estar em casa cuidando das crianças passa a ser um problema. E aí, falando sobre mulheres, acho que tem um outro filme pra gente discutir, que é um filme brasileiro, para não deixar de falar sobre um filme nacional, uma obra brasileira. A gente tem O Que Horas Ela Volta, que é um filme de 2015, dirigido pela Ana Muylaert e estrelado pela Regina Casé. E esse filme ele fala sobre uma empregada que vive na casa dos patrões. Então, aquela realidade assim dela viver ali no quartinho da empregada, de ter abandonado a própria família para cuidar da família dos patrões, né, para cuidar do filho dos patrões. E
enfim, o filme mostra essa dinâmica ali entre eles. Sim, é um filme muito interessante. Eu só fui assistir ele agora pra gente poder gravar o podcast, porque eu sabia da história dele e sempre é um filme que eu fui deixando pra depois, mas eu falei, não, esse filme acho que precisa estar na discussão, porque é um filme muito importante brasileiro. E quando eu assisti, eu acho que eu esperei demais dele, sabe? Por toda a mídia que foi, por todo, acho que as premiação que ganhou, eu tava esperando mais. Isso não quer dizer que o filme seja ruim, é só realmente eu alinhar a minha expectativa. Assim como você falou do filme O Ladrão de Bicicleta, é um filme com outra visão, então não quer dizer que ele seja melhor ou pior que o outro, é um filme diferente. Então assim, eu sentia que o filme Que Horas Ela Volta tinha um diálogo mais lento, às vezes eu achava que era um pouquinho simples, mas também tem que respeitar que talvez fosse a visão que a diretora ela queria passar. Eu até comentei com você que eu acho que o filme não me fez chorar quanto achei que ia chorar, sabe? E eu choro fácil Sim. vendo o filme. Eu só me emocionei em algum momento assim, que foi o momento que ela entra na piscina, sabe? No final do filme, que a piscina tá quase vazia. E assim, uma empregada jamais entraria na piscina dos patrões. E no final ela entra, assim, aquele momento tem carrega bastante significado por tudo que a gente já tinha assistido até aquele momento, sabe? Essa é uma das cenas mais marcantes do filme mesmo. Mas eu gosto desse filme, né? Depois que a gente conversou, eu fiquei pensando no porquê que eu gostava do filme, porque aí eu achei que eu ia ter que explicar isso também. Mas eu acho que o filme ele acontece meio que nas sutilezas, assim. Realmente não tem um conflito muito direto entre essa empregada e os patrões, né? Na verdade, é exatamente aquele caso, acho que é bem comum aqui no Brasil, que é a empregada é quase da família. Mas aí tem esse quase, sabe? E tem exatamente essa frase no filme, né? É, Um momento que a Regina Casé, né? O nome dela é Val. Ela chega pros patrões e fala: minha filha vai precisar vir do Nordeste e vai precisar ficar comigo, tem problema? E os patrões, a patroa fala: claro, você é da família, fica o tempo que precisar. Mas já tá vendo onde é que vocês vão morar, né? então. E eu acho que tem vários momentos assim no filme que pode até existir uma relação de afeto ali entre eles, né? Mas nas entrelinhas tem tem um embate social, né? Que é essa questão ali de a dela saber que ela não pode entrar na piscina. Isso pode não ser dito explicitamente, mas ela sabe que ela não pode. Ela sabe que ela não pode comer na mesa com os patrões, ela tem que comer na cozinha. Então, para mim são esses elementos assim que o filme trabalha bem, sabe? Como eu assisti ele de novo, então tá bem fresco na memória. Eu até falei com a minha esposa também, que pra mim o herói do filme é o professor de história. Que quando a menina chega do Nordeste, eles começam a conversar com a menina e eles falam: mas como que você aprendeu tal? Daí ela pega e fala: eu tive um professor de história que ele ensinou a gente a pensar, ensinou a gente a questionar, ensinou a gente a refletir. E, e é exatamente esses momentos, assim, porque a filha dela questiona a Val, a Regina Casé, pergunta: viu, mas quem te ensinou que você não pode entrar na piscina? Quem te ensinou que você não pode sentar na mesa? E realmente não é uma coisa que é falada, né? E realmente quando a filha dela chega, é a filha que traz esses questionamentos, né? E quebra esses paradigmas, assim. Então, acho que tem um pouco a ver também com ela ser de uma nova geração, ter tido uma oportunidade de estudo que às vezes a mãe não teve. Então a mentalidade dela é outra e ela não quer ver a mãe dela trabalhando naquelas condições, né? Mesmo que aparentemente a família trate a mãe bem, assim, tem sempre algo assim nas entrelinhas. Ela já consegue questionar todas essas situações, né? A questão do quartinho da empregada, que é uma crítica à escravidão no Brasil, né? O,
Porque ela chega e fala, "Viu, mas você dorme aqui, a casa tem um quarto enorme, suíte, que é um quarto de hóspede. E a filha fala assim, né? Fala, mas então eu vou ficar aqui? A mãe dela fica morrendo de vergonha, mas e os patrões falam, pode ficar, né? Porque assim, são querendo ser educados. E tem essa questão que eu falei do quartinho, que remete muito a essa herança da escravidão que teve no Brasil, né? Infelizmente terminou tarde. Sim. E, e é uma coisa que reflete até você vê, nos espaços em que a gente vive, né? Que a gente habita, que até hoje tem esse resquício. Sim, até hoje. Eu até pensei em pesquisar, porque virou meme não, mas vira e mexe alguém está compartilhando prints de vagas de emprego para empregadas domésticas, e como que as pessoas têm cara de pau de divulgar essas vagas. Assim, acabei não trazendo para exemplificar, mas assim, a pessoa quer que a pessoa seja basicamente uma escrava, para poder pagar um salário muito miserável assim, e querendo que a pessoa faça tudo na casa, sabe? Não, esse conceito assim de você dormir no seu trabalho, né? Você morar na casa dos seus patrões, eu acho absurdo, assim. Não... E infelizmente as pessoas que se sujeitam a isso é porque precisam, né? Acho que não é uma coisa que ninguém sonha, ninguém quer viver isso. Mas Eu acho que volta também na questão que a gente falou do trabalhador que tem que acordar cedo e enfrentar horas e horas de tráfego, de transporte público. Às vezes ele acaba aceitando morar na casa onde ele trabalha. E às vezes só sair no final de semana, porque é, é menos cansativo. Só que às vezes acaba a pessoa se cansando no trabalho, porque não vai ter descanso. Vai dar 5 da tarde, a pessoa vai pro quartinho dela e a patrão não vai pedir mais nada. no caso da Val mesmo, que é essa empregada do filme Que Horas Ela Volta, ela veio do Nordeste para procurar uma oportunidade de trabalho em São Paulo, então ela não tinha onde ficar e poder ficar na casa dos patrões foi a única oportunidade que ela encontrou, né? E aí eu tava pensando sobre isso, aliás, nem era uma coisa que eu tava pensando em falar, mas agora que a gente chegou nesse assunto, teve uma coisa que eu tava pensando esses dias, que quando eu era criança, meu pai trabalhava em uma companhia de distribuição de energia. E dentro dessa companhia tinha algumas casinhas de madeira, assim, que eram para os funcionários. Só que na época que meu pai trabalhava lá, já estava desativado. E o meu sonho era morar lá, porque eu achava muito legal. Mas aí eu fico pensando em como era pro meu pai ouvir isso, sabe? Porque eu acho que o maior pesadelo de um adulto é morar no próprio trabalho. Com certeza. A gente já basicamente mora, né? Fazendo só 8 horas e 48 minutos no emprego. O que eu queria trazer, assim, para a conversa de algumas situações que eu comentei anteriormente, que a Val entrou na piscina quando a piscina estava quase vazia. E a piscina estava vazia porque em algum momento do filme ali, o filho da patroa chama a filha da empregada para entrar na piscina. E ela entra ali, tipo, né? E nada ali com os meninos, brinca e tal. A patroa, assim que a menina sai, liga para uma empresa, fala: vocês precisam vir aqui limpar a minha piscina, sabe? Precisa limpar. E depois ela até senta na beira da piscina com o rapaz, estão conversando. E ela pergunta: por que eles fizeram a piscina? Daí ele pega e fala assim: que minha mãe viu um rato. E a gente achou melhor limpar pra gente não pegar doença. E aí ela pega e fala: então vocês acham que eu sou um rato? Ele falou: não, claro que não, porque ela se ligou que foi por causa dela, sabe? Teve esse momento assim bem, bem triste. Porque por mais que a gente falou, eles consideram que é família, mas tem esse distanciamento. Vocês são da família, mas vocês não são como a gente. Outro momento é a questão do vestibular. Quando ela chega e fala: eu quero prestar vestibular. Pra onde que é? É pro. Eu não lembro agora, mas eu acho que é FAU, que eu acho que é Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, se não me engano. Uhum. E eles pegam assim: na FAO, é difícil, viu? Boa sorte. Aí a mulher pega no braço dela e fala assim: ai, tadinha. E, e o spoiler, no final, a menina passa no vestibular. E a empregada também, tipo assim: mas não comemora, viu? Porque foi só a primeira fase.
É muito difícil a segunda fase, sabe? Esses momentos assim, são muito reais. Apesar que eu falei assim que os diálogos às vezes pareciam simples e lento, mas eles eram muito reais, muito reais. Sim, é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? E tem esse preconceito velado, assim, essa questão de classe que tá velada ali na relação deles, mas tá presente. Bom, então a gente queria falar sobre que horas ela volta aqui pra encerrar. E aí eu também queria dizer que eu tava pensando sobre o podcast, mas enfim, isso é uma coisa que eu acho que penso a todo momento, na verdade. E eu acho que tanto no Brasil quanto no mundo, a gente está vivendo uma diminuição dos direitos trabalhistas e uma precarização das relações de trabalho. Então, nos últimos anos, a gente teve aqui, de fato, alterações na lei e a gente perdeu direitos que já eram conquistados, né? E recentemente tivemos muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa absurda de pensar que está acontecendo hoje em dia. E as justificativas para isso são mais absurdas ainda, né? As pessoas tentando defender, porque não tinha mão de obra barata, então a gente teve que escravizar. É basicamente isso. Que foi absurdo, né? E aí, enfim, a gente vê a greve dos roteiristas nos Estados Unidos, porque eles estão buscando um mundo mais justo, né? Você tem estúdios ganhando milhões e não remunerando as pessoas de uma maneira adequada. Então, eu acho que assim, é muito difícil lutar contra esse sistema, mas a gente tem que tentar se manter atento, informado, porque é a única maneira de garantir que a gente ainda que os nossos direitos ainda vão ser cumpridos, os que restaram, né? Porque muitos já foram tirados. Mel, você é comunista? Tá preparada para ser chamada de comunista? Olha, eu sou, gente. Eu acho que não é um segredo para ninguém que eu sou uma pessoa de esquerda, que eu acredito em justiça social, eu acredito nos direitos do trabalhador. Então, pode me chamar de comunista, não tem problema. Já estamos aceitando esse rótulo, né? A gente vive numa sociedade que é totalmente capitalista e as pessoas, acho que muitas vezes que acabam não entendendo, não querem entender o termo, coloca todo mundo nesse balaio de comunista, sendo que assim, a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, a gente compra as coisas com dinheiro, mas somos comunistas. Mas tudo bem, eu também já aceitei já o rótulo, até porque assim, comunismo não é só sobre não ter dinheiro, as pessoas não entendem isso, que não é sobre não ter dinheiro. Mas quem sabe a gente faz um episódio no futuro aí sobre filmes comunistas. Vamos pensar. Né? Mas assim, eu concordo plenamente com o que você falou. A gente teve aí 4 anos de retrocesso no Brasil, né? Então a gente tem que torcer para que no futuro as coisas melhorem, principalmente para quem precisa de mais atenção agora. Existe a frase, né, que fala: não se faz omelete sem quebrar alguns ovos. Então é isso que os roteiristas em Hollywood estão fazendo. Estão quebrando os ovos lá para conseguir um belo do omelete com especiarias, com tudo que tem de melhor, sabe? E assim, talvez a gente fique sem lançamentos por algum tempo, mas tem sempre um filme antigo que dá pra gente assistir, né? Aquela série que tá atrasada. Então... O Poderoso Chefão tá aí pra isso. A gente sempre vai revisitar. Uhum. Todos esses filmes que a gente comentou, acho que exemplifica ou ilustra muito da personalidade que eu sou hoje, sabe? Claro que a gente vai crescendo, ou já falei isso outras vezes, que a gente vai sempre crescendo, melhorando e aprendendo. E também algumas coisas vai nos moldando, sabe?
E é engraçado, a gente tava falando do governo e tal. E vou fazer uma citação do meu pai, que ele sempre falava em casa, sabe? E hoje o meu pai tem umas posições políticas bem diferentes. Mas ele sempre falava de uma história que eu acho que, se não estiver errado, o meu avô conseguiu um emprego para ele no mercado, que era para embalar a compra, colocar a compra em caixa, coisa de mercado. E em paralelo a isso, um cara ofereceu para ele trabalhar numa oficina de funilaria. E que o pensamento dele, não sei se foi dele, se foi de o que motivou ele a ter esse pensamento, mas ele falava assim que ele não queria ficar no mercado porque ele não ia aprender uma profissão. Ele foi para funilaria porque ele ia aprender uma profissão, e com a profissão ele poderia trabalhar sempre na profissão que ele aprendeu. E já empacotar a compra, não que seja um trabalho digno, sabe? Todo mundo precisa trabalhar, mas era assim o pensamento do meu pai, tipo assim, de não aprender uma função, e sim aprender uma profissão. E é engraçado como isso sempre ficou comigo, assim, sabe? E talvez isso me torne um pouco quem eu sou hoje. E isso também vem dos empregos que eu fui tendo. Eu já trabalhei em fábrica de bloco, já trabalhei em depósito de gás, entregando gás de moto, carregando caminhão e caminhando. Fábrica de bloco é a mesma coisa, carregando caminhões, carregando. São trabalhos muito físicos e muito cansativos. Já trabalhei também como balconista, em loja, sabe? De vendedor. E também trabalhei em escritório. E no escritório eu acho que foi onde teve o ponto de virada, sabe? Porque eu entrei no escritório como um motoboy. E aí que vem esse pensamento do meu pai, porque eu tava ali como motoboy. Também teve um amigo lá, que é meu amigo ainda hoje, meu padrinho de casamento, que eu tinha parado de estudar. Eu reprovei no terceiro colegial por faltas e parei, sabe? E ele fala assim, ó, vai estudar, porque se tiver alguma oportunidade aqui dentro, o cara vai te dar, só que você tem que estudar. E aí eu terminei o terceiro colegial e fui atrás de fazer uma faculdade. Eu lembro de pensar assim, não, tenho que fazer uma faculdade porque eu não quero ser motoboy pro resto da vida. E aí fui fazer uma faculdade de História. Durante esses 3 anos de faculdade de História, eu fui realmente tendo as oportunidades do escritório e fui trabalhar dentro do escritório, fazendo serviços de contabilidade ali, não exatamente contabilidade, mas abertura de empresa, alteração, encerramento, parte de imposto. E isso é uma coisa que eu aprendi, que eu faço até hoje. Porque ainda depois do escritório que eu trabalhei 9 anos, eu fui abrir um escritório de contabilidade com a minha irmã. Então assim, essa profissão que eu aprendi, eu vou levar para a vida. Enquanto eu estiver me atualizando, eu vou estar sabendo fazer. E também tem a questão que enquanto eu fiquei 15 anos fazendo isso, contando o escritório, contando o que eu sou sócio com a minha irmã, eu não descobri antes o que eu queria ser fotógrafo. Então, sabe, tem essa balança que assim, eu tentei equilibrar, tentei achar uma profissão, mas eu tenho por isso que eu falei que isso ia virar um episódio de reflexão, de desabafo. De desabafo, porque assim, foi putz, depois que eu descobri que eu queria ser fotógrafo, foi quanto tempo eu perdi trabalhando dentro do escritório, e sendo que eu poderia estar trabalhando com fotografia há muito tempo. Mas assim, nunca é tarde, por isso que eu trabalho com fotografia. E acho que tudo isso molda, de certa forma, a minha personalidade de hoje não querer trabalhar sempre dentro de uma empresa. Hoje eu trabalho dentro da empresa, mas assim, pra mim é muito incômodo estar ali dentro. Parece que eu tô desperdiçando a minha vida, sabe? De estar ali preso, sem poder atender o cliente, sem poder estar fazendo uma foto que eu acredite mais. Mas assim, tudo isso faz parte, é aprendizado. E espero assim que no futuro muito, muito próximo eu já tenha saído, né, e conseguido seguir a aventura, igual o Walter Mitty. Que aí é onde eu vou me inspirando nos filmes, nos livros e tal, e me encontrando, por assim dizer, sabe? Mas é que eu lembrei de uma não era uma piada, mas uma anedota, que a pessoa, tipo assim, ela trabalhava a vida inteira para juntar uma riqueza, e depois com 60 anos, 70 anos, ela gastava toda a riqueza com carro, viagem e comida.
E aí, tipo, a anedota terminava assim, viu? Você poderia ter feito isso com 20 anos, parcelando tudo. Então, parece que eu sempre tive essas coisas na minha vida que me ensinava a, tipo assim, fazer o que você acredita, sabe? Aproveitar mais a vida. Tipo assim, pra mim, a horário de almoço é meio que sagrado, sabe? Descansar é sagrado. Ah, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas se eu tiver que descansar, eu vou querer descansar, sabe? Uhum. Eu não sou aquele tipo de pessoa que se desgasta mais do que precisa, sabe? Eu acho que eu respeito o meu limite, assim, acho que isso eu sei fazer. E muitas das vezes essas coisas é interpretado como negligência, sabe? A pessoa que faz corpo mole, que também é um pouco do que a gente comentou lá no começo, das caixinhas que as pessoas tentam nos encaixar, tentam nos colocar. E que muitas vezes a gente não quer estar dentro de uma caixinha, a gente quer fazer outras coisas, né? Enfim. Eu acho que essa visão do trabalho como um sacrifício, ela é até uma visão religiosa, né? Sim, o trabalho dignifica o homem, né? Então, acho que, né, lembrei agora de Ruptura de novo, que eles tratam o trabalho como uma religião. E eu acho também que não precisa ser assim, né? Às vezes é um momento da nossa vida, a gente precisa seguir essas regras aí, mas eu também acho que tenho o objetivo de um dia ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Assim, outro dia eu tava vendo uma crítica de cinema falar que ela passa 7 horas por dia assistindo filmes e séries, porque senão ela não consegue produzir conteúdo. E assim, agora que a gente tá aqui gravando podcast, eu vejo o quanto é difícil, porque eu não tenho esse tempo livre durante o dia, né? Uhum. E aí eu penso no tempo que eu já tive e não aproveitei, assim, pra produzir alguma coisa que de fato eu gostasse, mas é tudo uma questão de momento. Às vezes, antes, quando eu tinha tempo livre, eu não tinha coragem de ligar o microfone e gravar, e aí é uma coisa que tá acontecendo agora, então eu preciso encaixar isso onde dá, e, né, espero que com o tempo eu consiga me organizar, ter um pouquinho mais de tempo, enfim. Muito bom, meu. Eu acho que a gente tá nos finalmente, né? Beto, eu acho que a gente já está com o nosso episódio mais longo. Só pelo tempo que a gente está aqui gravando, eu acho que esse vai ser o episódio mais longo do podcast até agora. Só de gravação é o mais longo. Então talvez a gente precise encerrar. Pra encerrar, então, a intenção disso não era virar um desabafo, mas assim, coincidiu muito com o momento que cada um de nós está vivendo aqui, eu e a Mel, no caso, né? E assim, mais também, falando por mim, de estar nesse momento de estar trabalhando com um emprego que eu me sinto estagnado e querer dar um passo à frente, de tentar coisas novas, coisas diferentes, fazer coisas que eu realmente acredito. E se alguém tá ouvindo isso no futuro, e comenta aí, ou vem falar com a gente nas redes sociais. Fala, vim do passado, quando você estava infeliz no seu emprego. E que bom que deu certo o podcast. Quem sabe, né, meu? Quem sabe, né? Vamos ver quem vai ser esse portador aí das notícias. Então é isso, Mel. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado quem nos ouviu até agora. E comenta com a gente aí se você trabalha com o que você gosta, se você é feliz no seu emprego, se você não é também. Desabafa junto com a gente aí. E até o próximo. E tchau. Já que eu fui chamado de comunista, então eu vou dizer: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Esse é meu último recado aqui. E tchau.